Graças e paz a todos. Faz um tempo que eu não fazia nenhum vídeo aqui, mas como sempre, invocando o nosso Senhor Jesus e a sua digníssima Mãe, Virgem Maria, para que nenhuma injustiça se cometa nesse canal. E gente, eu lendo aqui a Bíblia em Deuteronômio, a gente acabou Números, né? Eu já estou aqui em Deuteronômio. E aqui no capítulo 4 tem uma passagem muito interessante. É pequena, mas é extremamente interessante. Olha só. Fica aqui no capítulo 4, versículo 32. Estudem o passado, toda a história, desde a criação da humanidade. Caminhem pelo mundo inteiro e perguntem se alguém já ouviu falar de haver acontecido alguma coisa tão impressionante como esta. Será que já houve alguém que, depois de ter ouvido um Deus falando do meio do fogo, ainda continuasse vivo, como aconteceu com vocês? Será que já houve um Deus que resolveu ir tirar do meio de outra nação um povo para ser completamente dele, como o Senhor nosso Deus fez com vocês? Vocês viram como ele mostrou o seu poder e a sua força. Viram como ele, por meio de pragas e milagres maravilhosos, de guerras e feitos espantosos, tirou vocês do Egito. Deus deixou que vocês vissem tudo isso para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro Deus a não ser Ele. Tá vendo aí? Que passagem maravilhosa. Eu estiquei aqui para vocês entenderem o contexto. Vai do versículo 32 ao 35 que eu li. Aqui no primeiro, ele fala justamente isso. Estudem o passado. Toda a história, desde a criação da humanidade. É importante a gente estudar, né? A gente não... Porque a gente vai aprendendo com o erro, né? E também com os acertos, claro. A gente pode aperfeiçoar alguma coisa, né? E com certeza consertar os erros, tentar aí consertar alguma coisa que a gente fez de errado, não é isso? Enfim, como sempre, né, a gente trazendo por dias atuais, aplicando a palavra aqui, às vezes a gente se esquece do passado, né? Ou tenta esquecer. Tem essas duas vertentes. Tem gente que quer esquecer o passado porque fez algo terrível. E tem gente que simplesmente não quer saber do passado, porque o presente está bom demais, né? Como se fosse ficar bom para sempre. É aí que vem o engano, né? Nos dois jeitos, digamos assim. Primeiro, que o erro que você cometeu no passado, claro, pode, dependendo do grau, pode até ser consertado. Mas se for algo grande, pode ser perdoado, porém as consequências podem vir a ficar, né, no decorrer da sua vida.
Ou seja, como por exemplo Moisés, né? Dando esse exemplo, ele pecou lá na pedra, né, de Meribá, e Deus com certeza lhe perdoou, no sentido de que, por exemplo, Moisés não foi para o inferno por causa disso. Deus castigou ele, dizendo que ele não entraria na terra de Canaã, né? Deus não falou que ele iria para o inferno, não. Ou seja, Deus perdoou ele, mas a consequência do seu pecado ficou, né? E o outro jeito, né, é de você simplesmente não estudar, né, não conhecer a história do passado por achar que o presente está bom demais, tá uma maravilha, sendo que achando que tipo assim nunca vai acontecer nada. Ao contrário, né, a nossa história ela é cheia de altos e baixos. E a gente, estudando o passado, a gente pode entender o que está acontecendo no presente, para tentar amenizar os danos e, quem sabe, até escapar de qualquer dano. Deus fala disso, né? Porém, muito específico, aqui na palavra, ele está falando, minha gente, da questão Bíblia, né? Ou seja, você tem que estudar a Bíblia e conhecer, como ele fala aqui, ó, estudem o passado, toda a história, a criação da humanidade, desde a criação da humanidade. Ou seja, a Bíblia, né? Você lê ali o Gênesis e tal. É muito bom a gente, né, sempre abrir a Bíblia e, por exemplo, ir lá em Salmo, Provérbios, Sabedoria, Eclesiastes. É uma delícia, gente. Muito bom. Mas não fique só nisso, né? Leia a Bíblia desde o início e vai dar continuidade, né? Tem gente que acha bom o plano de estudo, né, para ler a Bíblia toda em um ano. Tem gente que não. Eu sou adepto do... Você não precisa ler a Bíblia em um ano. Ah, então é o quê? Em 2? Não. É no tempo de Deus. Tenha calma, né? Você vai ter passagem aqui, você vai ler, você vai começar a ler, e no primeiro versículo, Deus vai falar ali tão grandemente com você, que acabou a sua leitura ali. Já aconteceu comigo. Eu simplesmente li um versículo, e eu parei. E fiquei meditando, absorvendo aquilo ali, amadurecendo aquilo ali na minha mente. Ou seja, é Deus falando com você, ou seja, num versículo, gente, né? Ou seja, não tem como você ter essa de ler a Bíblia em um ano. Eu penso assim, né? Pelo menos a primeira vez. Isso assim, a primeira vez que você está lendo a Bíblia. Depois, né? Talvez você bota ali uma leitura mais rápida, mas, gente, sempre, se você ler a Bíblia a sua vida toda, sempre vai ter pontos em que a leitura é diferente, né, da outra. Ou seja, Deus vai te dar interpretações diferentes em momentos diferentes. Ou seja, e se você ler, principalmente se você ler versões diferentes da Bíblia, né? Você pegar diversas Bíblias que não seja a mesma. Então, assim, que a gente siga os preceitos, né? Porque um preceito aprendido na palavra é um preceito aplicado na vida, né? Como fala aqui na palavra, estudem o passado, toda a história desde a criação da humanidade. E vocês verão que não há outro Deus, né, igual ao nosso. Então assim, minha gente, vamos ler a palavra,
Vamos estudar a história e você ter ali a oportunidade de compartilhar a verdadeira história. Não tem coisa melhor, não é isso? Então, fiquem com Deus e até a próxima.